Porque a melhor venda que existe é a indicação. Os desafios que você enfrenta te qualifica para outros que virão. Se você quer viver a promessa, esteja pronto para passar pelo processo. 80% da dificuldade do empreendedor é sair do operacional. Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectando Empreendedores e hoje nós estamos aqui para mais uma vez aprender um pouco mais com o empreendedor, quais foram os desafios, o que ele fez para poder solucioná-los. Mas antes de qualquer coisa, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o seu like para todas as vezes que tiver algo semelhante você ser notificado. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber o Diego Andrade. Diego, seja bem-vindo ao Conectando Empreendedores. Obrigado, cara. Obrigado, Mizadai. Obrigado a toda a equipe. Muito bom poder estar aqui. Já era uma expectativa, a gente já estava marcando, né? Mas a correria aí nos atrapalha um pouquinho. Mas feliz por estar aqui, viu? Obrigado aí pelo convite. A alegria é nossa, Diego. Fica à vontade, você está em casa, tá bom? Bom demais. A gente, de fato, eu espero aprender muito com você aí, essa expertise que você tem. E eu acredito que vai somar muito na vida daquelas pessoas também que procura isso. Vamos lá, né? O convite foi feito para a gente bater um papo e dividir um pouquinho. Vamos lá. Dividir junto. Mas eu tenho aprendido já com a Conectando aqui e os empresários que têm passado. Então, a gente vai aprendendo aí, dividindo. Você vai me ensinando também. Vamos lá, vamos junto aprender. Diego, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se apresentasse, qual é a sua empresa, em que nicho que você atua. Fica à vontade. Joia, vamos lá. Sou o Diego Andrade, casado com a Alessandra Andrade, pai do Cauã e pai da Isabela, né? São os meus dois filhos. Isabela tem 10 anos e Cauã tem 13, vai fazer 14. Então, esse aí é o maior empreendimento que eu tenho hoje, né? Após isso, sou o dono da empresa Diego Mudanças BH, uma empresa diferente das empresas, a maioria das empresas que vem aqui, né? É uma empresa de transporte residencial, né? Uma empresa de mudança residencial mesmo, né? Somos também em parceria com a Alessandra e donos da D&A Festas, né? Que é o Diego e a Alessandra. Nós somos donos da D&A Festas, né? Do Instagram, @D&A Festas. E sou guarda civil em Contagem, né? Concursado aí em Contagem. Atualmente estou licenciado, né? Pela prefeitura e tirei um tempo aí para estruturar o negócio. A gente sabe a demanda do tempo mas ainda sou guarda lá, estou ativo ainda. É isso aí. Então, vamos lá. Estamos por aí estruturando o negócio, trabalhando todos os dias, ainda na parte aí operacional, na parte da gestão, acompanhando de perto. É um serviço, né, assim, um trabalho bem melindroso, que requer bastante cuidado, bem de perto. E nós vamos acompanhando ali, tem uma equipe bacana, é muito bom. Que bacana, Diego. Eu acredito, como sempre digo, todo empreendedor tem diversos desafios, né? E acredito que você não é diferente, né, nessa trajetória. Já para a gente iniciar, já tendo iniciado, né, com a sua apresentação, eu gostaria de perguntar para você, Diego, quanto tempo você empreende na área? Você já empreendia antes? Como é que é a sua trajetória? Boa pergunta, que aí me ajuda a contar um pouquinho da história. Então vamos lá. Zadai, é o seguinte, eu já empreendo há muitos anos, né? Empreender, tivemos uma loja pequena, chamava o Ponto da Economia, então assim, há muitos anos, assim que eu casei, né? Mas eu trabalhei muito tempo como venda, eu já vim de vendas, então vendas já esteve no sangue, né? Desde criança eu já trabalhei, comecei o primeiro trabalho com vendas, venda porta a porta, né? Depois fui para algumas empresas, então fiquei muitos anos na Nestlé Brasil, né? Que foi ali a minha história de vendas, né? Comecei ali como promotor de merchandising, depois passei a trabalhar como vendedor, né? Vendedor aí de grandes marcas e fui para consultor de negócios, né? Finalizando a minha carreira aí na Nestlé, os 7 anos que eu fiquei lá como consultor de negócios. Em vendas, nós aprendemos o tempo todo, né? A lidar com pessoas. Quando eu estava na Nestlé e eu fiz o concurso, e eu tinha passado no concurso, aquela parte ali que eu falei, gente, eu preciso já deixar. E eu realmente amava a empresa, gostava muito. Para mim, assim, deixar era uma dificuldade que eu tinha, sabe?
Porque eu amava mesmo, vestia a camisa e todo produto que entrava em casa era deles. Você empreendia lá já, né? Já. Então, assim, ela nos possibilitava isso, por ser uma multinacional. Então, ela nos ensinava a vender. Ela nos ensinava a vender constantemente. Então, a gente já vendia. Aí eu parei um dia, pensei e falei, preciso vender para mim. Né? Eu já vendo muito, eu tenho uma meta diária de venda. E eu consigo fazer. Então, eu preciso vender para mim. Então, começou aí a história nossa. E é onde eu comprei o primeiro caminhão, né? E com ele comecei a trabalhar e executei os processos de vendas que eu tinha direcionado para a empresa, eu executei para mim. Então, eu acordava cedo, no mesmo horário, saía, eu tinha minha rotina, eu tinha minha meta, eu tinha minha forma de fazer. Em um ramo que era difícil, porque é um ramo de transporte, tem muito, né? Então, eu tinha que modificar e fazer algo diferente. Então, o que você fez nada foi a mais do que você já fazia. Isso mesmo. Você só trouxe para a sua vida pessoal, né? Você já tinha uma rotina na empresa que você trabalhava e você saiu da empresa e começou a aplicar isso na sua vida. Agora eu te pergunto, quando isso começou? Quanto tempo tem que você empreende para você? Você falou assim, agora vou sair da empresa e vou começar a atuar para mim mesmo. Esse ano, para a glória de Deus, faz 10 anos. 10 anos? 10 anos de Diego Mudanças BH, da empresa de mudanças, nós temos 10 anos. DA Festas também, fizemos 10 anos este ano. Então, basicamente, você começou a empreender nos dois ramos? Juntos, porque ela já fazia, né? Antes era ateliê da Lê, que era uma coisa menor dela, que era dentro de casa. Tal. E aí, quando eu compro o caminhão, começa a crescer, a gente começa a fazer decorações, e aí as decorações demandavam espaço, precisava de uma estrutura. Então a gente estruturou, abriu a empresa, né? Separamos o lugar, e aí que veio o DA Festas. Então foi junto com o caminhão, com o primeiro caminhão. Por isso que a gente marca essa história. Isso é bem estimulante, né? Você iniciar, na verdade você está colocando que iniciou os dois ramos ao mesmo tempo. Pergunto para você, Diego, o que te motivou? O que levou você a empreender? O que você esperava quando você começou a empreender? Porque você já atuava numa empresa, você colocou que trabalhava lá e gostava de estar lá. Muito. Então, o que levou? Que insight que você teve? Agora eu vou abrir meu negócio. Posso falar a verdade? Fica à vontade, é o que nós esperamos. Cara, tem que ser sincero. Eu vendia e tinha uma planilha de atender 21 clientes no dia. Então, tem dia que eu atendia 18, tem dia que eu atendia 17, tem dia que eu atendia 15 e tem dia que eu conseguia atender os 21. E um dia eu parei dentro do carro da empresa, olhei para aquilo ali e falei, meu Deus, eu tô cansado, cara. Mas eu preciso, então eu vou continuar. E eu vou fazer, eu faço isso todos os dias. E aí, aquele dia, cara, eu pensei assim, por que eu não posso fazer isso para mim? Eu preciso fazer isso para mim. Então, assim, o valor que eu vendia para a empresa é um valor agregado muito alto. E realmente, é valor diário. Então, é muito alto porque a mercadoria era alta, né? Produto alimentício. E aí, eu falei, cara, se eu vender um pouquinho do que eu vendo aqui, 1% do que eu vendo para a empresa, para mim, eu vou ser muito melhor, eu vou ser bem-sucedido. Eu vou crescer, eu vou conseguir estruturar a minha casa, eu vou conseguir estruturar a minha família. Então, na época eu tinha um filho e ele era bem pequeno ainda. Eu falei, cara, eu quero pagar uma escola particular para meus filhos. Eu quero conseguir colocar meu filho numa escola de futebol. Eu quero ter uma filha e colocar ela na escola de balé. Então, eu preciso ser sincero. Falei, eu preciso vender para mim e continuar com a mesma rotina, fazer do jeito que eu faço. Então, você foi atraído pelos valores. Cara, e não somente o valor, igual eu te falei, não somente o valor de capital em dinheiro, mas o valor de poder pagar a escola do meu filho, que eu pago hoje, né? Poder pagar a escola da minha filha, poder fazer uma viagem com a minha esposa, poder ter essa liberdade de conseguir um dia falar, peraí, eu vou acordar mais tarde, eu vou fazer uma viagem agora que não estava dentro do cronograma do ano. É uma liberdade. Então, o empreender é muito difícil, mas tem a parte boa, né? E que te dá essas liberdades. Essa liberdade, ô Diego, eu acredito que é o desejo de todo empreendedor. Como você mesmo acabou de colocar, é difícil empreender? É difícil. Verdade. Só que essa liberdade, ela tem que condicionar ou ela tem que proporcionar para quem está iniciando o desejo contínuo por causa desses fatores. Hoje, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de conversar com um empreendedor exatamente sobre esse ponto. Ele falou, Mizadai, o fato de eu empreender hoje,
ela me dá a condição de amanhã pegar o voo aqui e ir para Balneário Camboriú, curtir com a minha família. Então, isso é bem estimulante, né? Empolgante. São valores, cara, que a gente é inegociável, sabe? Igual eu te falei, não é o valor real, não é o valor, né, não, eu quero ganhar X valor no final do ano de líquido. Não é isso. É o valor do tempo, sabe? E é a maior moeda, cara. Não tem como. Então, assim, isso não tem preço. Você poder, por exemplo, eu posso, até estávamos falando antes aqui, eu posso levantar de manhã, cara, programar meu horário e fazer um café para minha esposa, sabe? Eu posso programar o meu dia de uma forma que eu consigo fazer um café para ela, deixar um café. Eu consigo não trabalhar no domingo, por exemplo, que eu tiro para tomar um café com eles, e aí eu sento, eu consigo orar com eles, eu consigo ler a palavra com eles, eu consigo comer junto com eles. E isso é algo que não tem preço. E talvez trabalhando em um outro formato, né? Eu não gosto de falar que, cara, não, o CLT é ruim. Não, cara. Tudo tem seu ponto bom. Exato. E eu fui muito feliz em CLT. Mas eu não tinha algumas liberdades, então, que eu consegui atingir. A partir do momento que você começou a empreender, essa liberdade que você tanto almejava, ela passou a acontecer. Né? Porque, como você está colocando, no fato de você CLT, eu particularmente, eu gosto, quando falo de CLT, porque o CLT nada mais é que empreender. Só que ele empreende no CNPJ de outra pessoa. Isso mesmo. Né? Ele tem que se dedicar, ele tem que fazer o melhor ali onde ele está. Então, assim, o fato de você empreender é você, de fato, querer essa liberdade que uma pessoa que é empregada no CLT não tem. Por exemplo, liberdade geográfica. Não consegue tão não simples. Consegue, né? Tão rápido, né? Então, assim, quando você empreende, você tem essa liberdade geográfica. Por quê? Você empreendendo, te dá a capitalização, você faz um movimento rápido. Consegue se mover. Né? São liberdades que não são compradas, né, cara? Isso. Essa é a grande verdade. Às vezes, assim, algumas liberdades, elas não são compradas. Você tem que adquirir. E requer tempo. E não podemos deixar de falar também que empreender é muito desafio. Empreender é viver de desafio, cara, né? Nós sabemos disso. Então, assim, para me conseguir vir no podcast, às vezes é um desafio, né? Porque a gente vai organizando uma demanda. E tem os seus desafios, como qualquer trabalho. Por isso que é o que você falou, né? O CLT, ele está empreendendo no CNPJ de alguém. E faz com muito esmero, faz com muita dedicação, sabe? Às vezes eu acompanho uma turma que elas precisam chegar no serviço às 7 e saem de casa às 5h30, sabe? Então, foi essa chave que virou naquele momento. Cara, eu vou acordar às 5h30 e vou chegar no meu trabalho às 7. Eu vou continuar muito fazendo. Isso, Diego. Eu levantava às 3 da manhã, ia pro ponto às 4 para pegar serviço às 7. Pegava 3 ônibus pela manhã. Meu Deus. Então, assim, o que nós estamos colocando aqui é exatamente esse ponto. Quando você decide, ou quando você começa a empreender, essa questão de horário você consegue administrar, né? Como você acabou de colocar para a gente, empreender de fato é bem desafiador e é exatamente esses pontos e essas perguntas que nós vamos fazer para você, porque essa questão de empreender não é tão fácil. É gostoso? Eu particularmente gosto muito. Né? Tem que gostar, né? Tem Senão que não gostar, dá conta, não. Só que é desafiador. E eu acho interessante, se você não tiver disposto a passar por esses desafios, não entra não, que não vai dar conta não. Não vai não. Né? E te pergunto, quando você começou a empreender, quais foram os maiores ou o maior desafio que você encontrou assim, de imediato? Vamos lá. Na nossa área, que é a área do transporte, um dos maiores desafios é transformar aquele atendimento a pessoas, um atendimento, eu vendo serviço. Então, aquele atendimento eu preciso fazer com as mesmas regras e com os mesmos formatos, como se fosse uma empresa que vende objetos, sabe? Você chega, dependendo de uma loja que você gosta, e a loja te atende muito bem. Ela te atende de perto, ela te atende de um jeito carinhoso, cuidadoso, como se fosse ela ali sendo atendida. E por esse motivo, às vezes, nem é tão barata. Por esse motivo, às vezes, o preço, ele é agressivo. Mas você volta, você gosta, porque você se familiariza, você se conecta com aquilo ali. E, então, um dos maiores desafios é transformar o transporte
onde as pessoas estão acostumadas, às vezes, com um formato mais grosseiro, com um formato mais rude. E eu fui percebendo esse tato no dia a dia. Eu tinha um caminhão, na época, 10 anos atrás, eu tinha um caminhão pequeno, que nem era considerado caminhão, eu tinha um HR, e tenho ele até hoje, né? Que era pequeno. Então, assim, eu chegava para atender e as pessoas... eu via que depois, após o atendimento, elas ficavam satisfeitas e ficavam com brilho nos olhos. E aquele trabalho me gerava mais 2 trabalhos. Sempre um trabalho gerando o outro. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui percebendo que era um dos desafios era atendimento e o outro era a realização do serviço, a prestação de serviço de qualidade, sabe? Não é nada demais. Não é nada... Eu sou muito transparente. Não é nada assim... então você investiu e fez algo de outro mundo. Não. Simplesmente eu tratar um bem do outro como se fosse o meu. Sabe? Eu carregar com cuidado. Eu ter um zelo pela parede para não sujar. Eu tenho um zelo para transportar aquilo ali com cuidado, sabendo de algumas coisas sensíveis. Você vai pegar hoje, por exemplo, um colchão, é algo sensível. Né? A pessoa dorme. Você vai pegar hoje, embalar um travesseiro, é algo muito sensível. Então, eu tratar com essa sensibilidade que ele precisa ser tratado. E no mesmo formato, tratar o atendimento, sabe? Porque a pessoa está ali, cara, em meio a um caos. Ela precisa fazer uma mudança residencial. Então, ela acha que ela já não gosta da mudança. Ninguém gosta da mudança, cara. Sabe? A mudança ela é assustadora. E a gente pega alguns casos que, se a gente mostrar, seria interessante, cara. As pessoas estão assustadas. Então, no treinamento da minha equipe, o objetivo é tranquilizar aquele cliente. O objetivo, por exemplo, é trazer para ele um conforto. Olha, fica tranquilo, a equipe vai fazer, vai dar tudo certo e já está pronto. Você não vai passar por essa turbulência que você está imaginando, não. E, na verdade, então, assim, é só tranquilizar aquele momento. Então, eu tendo esse atendimento e tendo a prestação de serviço, eu consegui fazer de uma forma, assim, que gere mais trabalho. E estamos aí na caminhada. Todo dia algo novo, todo dia um desafio, sabe? Um cliente de uma forma, outro de outra, sabe? Um treinamento de um funcionário, olha, peraí, trata ele aqui com mais tato. Opa, esse aqui é idoso, nós vamos ter que ter mais tempo. Opa, esse aqui é um atendimento diferenciado, nós vamos precisar fazer à noite. Então, assim, cada caso com caso é atendimento. E você, como empreendedor, tem que ser flexível, né? Para cada cliente, como você acabou de colocar, ele tem um temperamento diferente, enfim. E se o empreendedor não for flexível conforme cada cliente que ele tiver, ele pode arrumar um problema, se podemos dizer assim. E perguntando para você, né? A gente já conversando sobre isso, eu acredito, Diego, eu vou brevemente passar por esse processo, né, de mudança. Estaremos juntos. Amém. Vamos lá. Então, assim, o que você quer? Você está saindo do ambiente, você quer chegar na sua outra casa com toda a tranquilidade possível. Isso. E o cliente, no caso de você, eu acredito, ele espera, de fato, que a empresa a qual está sendo contratado para fazer essa mudança trate ele dessa mesma forma, né, que é o tão sonhado desejo. Eu acredito que você já passou por muito período como esse, de uma pessoa sair de tal localização e ir para a casa do sonho. Verdade. Né? E quando ela sai talvez as pessoas que moram de aluguel, sai do aluguel e vai para a casa dos sonhos, ela já sai ali imaginando um monte de coisa, ela já sai ali imaginando um monte de circunstância, enfim. É um momento importante na vida dela. Marcante na vida, a gente tem que entender, cara. Sabe? Nós temos que entender, primeiro, eu gosto muito de citar alguns livros, e tem um livro muito bom do Thiago Brunet, que é o Especialista em Pessoas. Conheço. Eu gosto muito dele. E aí, qualquer dia a gente vai conversar sobre livros aqui. Tem alguns que eu já li. Muito bom, cara. E aí ele trata essa parte de pessoas, né? Pra gente conseguir entender que cada pessoa ali tá no seu momento. E são diferentes umas das outras, né? E aí nós precisamos passar isso pro time de vendas. Nós precisamos passar isso pro time de execução, que tá lá na ponta. Calma aí, vamos entender o cenário. Às vezes a gente chega e os meninos... E eu tive muito tempo e às vezes acompanho de perto. Eu gosto de acompanhar de perto. E quando eu posso, eu estou presente na mudança, né? E às vezes a gente chega, e aconteceu muito isso, de não ser bem tratado pelo porteiro, por exemplo.
sabe? Ou ser bem tratado pelo zelador, ou pelo famoso síndico, né? Que é um pé no sapato da equipe da mudança. Mas por quê? Porque é o trabalho deles, entendeu? O porteiro tá ali, cara, para cuidar da portaria. Então, assim, tem que dar tudo certo mesmo, senão dá um problema para ele. E ele tem outras equipes de mudança também para acompanhar. O zelador tá ali, cara, para mostrar que o condomínio ele é bem cuidado. Então, nós precisamos entender o lado do outro. Hoje, o empreendedor, ele atua, o mais difícil e desafio dele é que ele atua em diversas partes, diversas frentes. O empreendedor, ele tá jogando, sabe? Ele não tá bem estabelecido. Como ele é um atacante, ele fica naquela posição. Não, uma hora ele é atacante e um desafio do empreendedor. Ora ele é centroavante, ora ele é meio, ora ele tá lá atrás, ora, cara, ele troca e vai pro juiz. Você entende? Não dá, cara, pro jogador trocar com o juiz de lugar. Mas o empreendedor é um desafio. Ele troca o tempo inteiro. Ora ele tá atendendo, ora ele tá no WhatsApp, ora ele tá postando uma rede social. E eu vivi esse desafio. Sabe? Hoje nós temos um time mais tranquilo, né? Mais equilibrado, os meninos conseguem ir, fazer um transporte assim com toda confiança. E quando eu não vou, assim, os elogios são até maiores. Eu tenho percebido isso, sabe? Eles fazem com muito esforço mesmo. O time é joia, e isso é muito importante. Você formou um time que hoje não precisa de você lá. Não precisa, eles conseguem fazer assim com tranquilidade, presteza e sendo melhor do que se eu estivesse lá. Porque eu acho que eles ficam com mais receio de algo dar errado, e isso é batido muito na tecla. Cara, tem que dar tudo certo. Vamos lá, é só mais uma missão, e tem que dar tudo certo. E a gente trata cada missão com individualidade, sabe? E aí eu gosto de mostrar isso na rede social. Por isso que nós crescemos, né, na rede social, porque a gente gosta de transparência. Então, os meninos filmam, mostram como que é feito no momento da ação, né, onde eles estão, onde o caminhão está estacionado. Então, eles tentam fazer igual eu comecei. Isso é um desafio do empreendedor. Como é que você fez essa conexão de levar a sua equipe a compreender essa visão sua? O que você fez? Qual foi a estratégia que você usou? Treinamento. E estar junto. Porque funciona assim. Se eu falo para fazer, as pessoas fazem. Mas com o tempo, elas param de fazer. Agora, se eu falo, se eu mostro, se eu faço, a gente repete. Faz, mostra, fazemos. Sabe? Nós estamos juntos. Então, eu vou lá, faço e eu mostro como que é para fazer. Cara, nós precisamos embalar isso aqui, precisamos proteger. Ó, nós estamos falhando nesse detalhe aqui. Estamos deixando de fazer isso aqui. E se a gente fizesse, nós seríamos melhores. Então, vamos fazer isso aqui a partir de hoje? Vamos. Então, 2, 3, 4 dias a gente faz e percebo que eles param de fazer. E aí nós vamos repetir. Então, repete de novo. É um ciclo. Vamos repetir. Pessoal, vamos fazer de novo? E pequenas pausas. Ontem mesmo nós fizemos uma confraternização do nosso time e falamos sobre pequenas pausas. É importante essas pausas. Parar de manhã, tomar um café junto e falar, cara, vocês são importantes. Preciso que vocês entreguem esse cuidado aqui. O que eu mais prezo é cuidado, cara, sabe? Tratar o outro com cuidado. Então, assim, porque tem gente difícil, vou ser sincero. Tem gente difícil, sabe? E nós não podemos deixar que as pessoas achem que nós somos menos também. Não. Nós estamos ali para fazer da melhor forma possível. Para somar. Isso, e vai ser feito. Mas, assim, eles já sabem fazer. Eles já fazem. É só ter paciência, ter calma, ter empatia, saber que eles estão cuidando. E se eles tiverem esse cuidado, as pessoas percebem. Não precisam falar muito. As pessoas percebem esse cuidado deles. O cuidado com o zelo, o cuidado, sabe? A gente chega às vezes para fazer, cara, e temos bons clientes. E às vezes o cliente fala assim, não precisa embalar isso não. E aí eu percebo quando eu fico só olhando, e às vezes eu estou acompanhando e eu percebo os meninos falando, não precisa sim. E aí eles deixam. Sabe o que é isso, cara? É ser amado. As pessoas precisam ser amadas, sabe? Mas, Diego, o que tem a ver uma prestação de serviço com... Cara, é bom demais quando você chega no açougue e você já conhece o açougueiro. Isso é muito bom. Chama ele pelo nome e ele te trata pelo nome. Ele fala, olha, você vai querer que limpa aquela carne daquele jeito? É muito bom. Isso transmite intimidade, relacionamento. Cuidado. Né? Cuidado. Você colocou um posicionamento e me chamou muita atenção e, de fato, eu me identifiquei com alguns pontos que você falou
que você, então, é daquele tipo de empreendedor, tipo de empresário que, se necessário, você coloca a mão na massa, né? Necessário não, eu sempre coloco. É mesmo? Se eu não tiver com operações, com o pessoal que está na rua, eu estou no escritório, eu estou fazendo compra. Mas está sempre em atividade. Mas eu estou sempre fazendo. A não ser que seja um tempo que, por exemplo, eu já aviso eles, ó, vou viajar, preparo toda a equipe e tal. Ou então, eu vou resolver algo, como a gente tem outra empresa, vou estar com a Alessandra hoje, mas ele está o tempo todo comigo no WhatsApp. Mas, vou te ser sincero, eu gosto de produzir. Então, eu estou sempre produzindo. Eu tenho que me segurar. A parte mais difícil é sair de operações, cara. É sair lá da parte de operações. E isso é uma falha que eu ainda estou, assim, crescendo degrau por degrau. Porque se eles não estão lá, eles já sabem que eu estou ligando, estou perguntando. Eu pergunto o feedback do cliente, pergunto se deu tudo certo, se foi bem atendido, sabe? Todos os detalhes. Então, assim, eu quero estar lá. Então, eu tive um treinamento onde a treinadora falou isso comigo, cara. Falou assim, o seu problema é que você precisa sair e ir pro tático, mas você tá em operação, sabe? Você não pula pro tático. E o empreendedor, ele precisa conseguir essa parte. Não fazer tudo, né? Confiar, delegar e deixar acontecer. Se você treinou, vai dar certo. Então, Diego, outra coisa que a gente se identifica bastante. Como a gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, estava colocando um posicionamento nosso particular das metas alcançadas no ano de 2024, né? E eu coloquei, já fiz as minhas metas para o ano de 2025. E uma das metas é sair do operacional. Porque eu coloquei para você aqui, então você é daquele tipo de empreendedor que põe a mão, né? Nossa. Que põe a mão no operacional, enfim. Eu sou assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem equipe que, se eu entregar o projeto, eles fazem. Só que eu ainda sou daquele tipo assim, ainda não. Eu sou do tipo do empreendedor, do tipo do empresário, que eu vou lá, arregaço a camisa e ponho a mão lá na massa. Só que, assim, eu tenho essa dificuldade, essa mesma dificuldade que você colocou. Lógico que tem algumas estratégias para você fazer isso. E uma das metas para o ano de 2025 é sair do operacional 100%. E nós podemos depois tirar 1 hora aqui para a gente falar só dessa parte, cara. Que é uma conversa de 1 hora. E hoje eu posso dizer, 80% da dificuldade do empreendedor é sair do operacional. Dificuldade do empreendedor hoje é sair do operacional e ir para o tático, sabe? Nós precisamos ter aquela pirâmide, né, do operacional, do estratégico e do tático, e a nossa dificuldade é chegar no tático, sabe? É ter um time equalizado, é ter uma equipe pronta, é conseguir ver a sua empresa do lado de fora, sabe? E ela funcionar e rodar. Então, esse é o nosso desafio, né, para 2025 e vamos para a luta. Bora para cima. A gente tem que aprender aí a delegar e não é tão simples, porque nós precisamos conseguir delegar, mas estar tranquilo. Não ficar preocupado, sabe? Se eu tenho uma equipe, por exemplo, viajando, cara, eu não, dependendo das tarefas que eu tenho que fazer no dia, eu até cancelo, porque eu estou preocupado com aquele time que está viajando. Às vezes eu tenho um time que está em São Paulo e tem um time que está vindo do Rio. E eu consigo ficar. Mas aonde está minha cabeça? Lá. Na divisa de São Paulo com o Rio, cara. Eu também, particularmente, tenho muito essa dificuldade. Por exemplo, fiz uma viagem para Santa Catarina, Florianópolis, e de lá, telefone e tal, minha esposa, mas não está de férias? Então, tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Você tem que ser bem flexível enquanto a isso, para que as coisas também não se atrapalhem, né? Independente de qualquer coisa, você tem que saber fazer essa logística. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse pra gente aqui no início que você tem 2 empresas. Isso. Como que você concilia isso? Porque você disse que abriu as 2 no mesmo período. Como é que você gerencia esses 2 negócios seus? Então, um dia nós vamos trazer minha esposa aqui e vamos trazer e vamos dividir essas tarefas aí. Você vai entender melhor. Mas como é que funciona? É o seguinte, uma empresa é Diego Mudanças e ela me ajuda. Ela está comigo, junto, todos os dias, parte, né, documental, parte fiscal, escritório, contabilidade, ela está me ajudando, está me auxiliando. E a outra é DIA Festas.
Então, é uma empresa de decorações, de festa infantil, de eventos, e assim, uma empresa linda. E aí, eu não sou o principal, ela é o principal. Sabe o que é Das isso? duas ou de lá? Não. Da outra. Da empresa Diego Mudanças BH, eu sou o principal, aonde ela me ajuda, me auxilia, tá comigo, braço direito. E da empresa de festas, D&A Festas, ela é a principal. E eu estou do lado dela, ajudo ela, auxilio ela, sou o braço direito dela. Então, é saber dividir tarefas. E nós temos habilidades complementares. E essas habilidades complementares eu uso para auxiliar ela e ela usa para me auxiliar. Entende? Então, assim, senão eu não conseguiria dividir tão fácil. Mas ela consegue, por exemplo, ficar, e ela também está no operacional, ela está respondendo. Por exemplo, alguém me manda mensagem constantemente perguntando um orçamento de uma decoração. Eu não consigo dar essa resposta, né? Não é porque eu não sei. Eu sei todas as partes da empresa. Porém, essa é a parte dela, sabe? Você só direciona no caso. Isso, eu direciono, eu tô com ela, vou também. Mas, por exemplo, tem habilidades específicas. E essa parte é dela. E quando ela vai fazer, ela vem em mim. É muito legal trabalhar com a esposa, né? O pessoal fala que não dá certo. Dá certo sim, cara. É muito bom, é bênção. E ela vem em mim. E aí, ela é tão treinada e nós somos tão parecidos que a resposta é a mesma. Ela já vem com a resposta pronta. Mas quando eu vou dar a sugestão, a resposta já está pronta. É a dela mesmo. Então, assim, porém, é a habilidade dela. Ou seja, eu tô ali para complementar, eu tenho que saber respeitar esse limite. Então, nós vamos agregando valores juntos. E aí, vamos fazendo. Então, parte de execução, vai ter um evento grande, uma festa de 15 anos. A gente tem uma festa de 15 anos agora, em janeiro, para executar. Cara, eu já sei que aquele dia está separado na agenda, eu vou estar lá presente. Eu vou estar em operação, eu vou estar junto com ela, com a mão na massa, sabe? Eu vou estar ali junto, vou estar somando, vou fazer, nós vamos carregar o caminhão, nós vamos descarregar, a equipe vai estar junto. Eu estou lá acompanhando do início, às vezes até o final. Vou depois, o pós. Mas eu não tomo nenhuma decisão sem falar com ela. Sem consultar ela. Isso é bom, isso eu acredito que você colocou aí. Quando há essa sintonia, no casal, funciona tudo bacana, né? Só voltando rapidinho, dentro da fala que você colocou um pouco atrás, sobre a questão de essa familiarização, vamos dizer assim, essa intimidade com o cliente. Por exemplo, assim, se eu te fazer uma pergunta, eu coloquei um ponto aqui para você que eu vou fazer esse ponto de mudança, vou fazer a mudança. E eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque eu sou um tipo de pessoa, eu gosto sempre, algumas pessoas falam, Zadai, você faz algumas perguntas que ela é meio confusa. Vamos lá, vamos aperta então, o circo aí. Vamos lá. O que você falaria para mim agora para me convencer a contratar a sua empresa para fazer a mudança da minha nova trajetória? Então, primeiro passo, eu te falarei para conhecer a nossa empresa. Porque não adianta eu te vender. Eu só falar, eu vou estar te vendendo. E eu tenho 1001 argumentos. Eu vendo desde os 12 anos de idade. Eu tenho 1001 argumentos para te convencer. Só que é muito mais fácil, ao invés de eu te convencer, eu te mostrar. E quando você entrar, por exemplo, no meu Instagram, o Instagram da empresa é @DiegoMudançasBH. Quando eu entrar no Instagram, você vai ver lá, uma das primeiras coisas são depoimentos das pessoas. E ali eu poupei dos 1001, 900. Porque a melhor venda que existe é a indicação. Cara, indicação é serviço fechado. Indicação, alguém que fez. Ele foi lá, testou e deu certo. Então, o primeiro passo, cara, você precisa conhecer a nossa empresa. Precisa conhecer os colaboradores. Você precisa ver lá e tá lá, com transparência. Por isso que eu sempre falo com os meninos para mostrar como que realmente é feito. Fala, cara, não inventa nada que a gente não faça, não. Viu um negocinho bonito na internet? Não. Cara, só aquilo que a gente já faz. Aquilo que a gente tem habilidade. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que ainda nós não crescemos. Quer ver um exemplo? Uma falha nossa? Içamento. Você me contrata aqui e aí você precisa içar um móvel para o seu quarto andar, tal, para o alto. E aí eu vou te indicar um parceiro que faz içamento. Nós não fazemos, né? Porque é algo que a gente ainda não alcançou. Nós estamos caminhando, engateando para lá. Então, por exemplo,
E aí eu não posso ficar lá, eu falo com os meninos, cara, não posta, não marca nada que a gente não faça, não é uma realidade. Agora mostra como que o fulano, ele realmente tá fazendo, lá na hora do fato. Pode mostrar mesmo, não precisa fazer vídeo bonito não. Eu quero transparência, mostra o vídeo como é que é feito. Então, assim, e aí eu gosto de, às vezes, pegar um depoimento. Então, quando você chegar lá, vai ter um depoimento de um cliente e ele vai falar, ó, foi a segunda mudança que eu fiz com eles. Tem um, cara, que tem 5. Ele fez 5 mudanças com a gente. 5 mudanças? 5. E eu tive lá no dia, na última mudança agora da filha dele, que é o João, tá lá no Instagram. Eu fui lá e falei, vou fazer um vídeo aqui, João, vem cá. Falei, João, qual a mudança, João? Ele falou, é a 5ª mudança. Nós fizemos da esposa dele, fizemos do João, fizemos da filha e fizemos 2 dele, parece. Então, assim, aquilo ali é uma prova social, sabe? Mostrando a realidade. E depois eu vou contra-argumentar com você e te falar, cara, olha, o que eu vou te entregar é o que você precisa ser feito. Me fala o que você quer. Você quer que transporte os seus itens com qualidade e segurança. Eu vou tentar buscar o máximo. Dia que você me dá garantia 100% que nada vai dar errado, não consigo. Não consigo fazer isso. Eu sou transparente. Cara, eu tenho que ser transparente. É um serviço manual. Pode ser que às vezes demanda mais tempo do que a gente espera. É dinâmico. Cada serviço é feito de uma forma. Eu preciso entender. Não tem como eu padronizar. Ah, então o preço é um valor X. Só olhar a distância aqui, né? O pessoal que faz muito carreto. E aí o carreto é diferente de mudança, né? Depois podemos falar sobre isso. E aí o pessoal tem achando que... Aqui, ó, é do lado. Cara, pode ser do lado. Talvez vai ser mais caro que se fosse mais longe. Por quê? Porque a sua mudança é dinâmica. Ela é a sua mudança. Ela vai ser tratada da sua forma. Então, às vezes, a mudança sua precisa de um plástico bolha, ela precisa de um stretch, ela precisa de um acomodamento melhor. Às vezes, a sua mudança, ela precisa de uma fita específica, sabe? A sua mudança, às vezes, tem uma obra de arte, ela precisa de um trabalho específico, precisa de quantidade de gente diferente. Então, a sua mudança que vai para o lado, talvez vai ser mais onerosa do que a mudança que vai para outro bairro distante. Antes da mudança ser feita, você vai no local? Algumas mudanças, sim. E outras eu consigo fechar tudo online. Então, eu consigo fechar através de vídeo. Hoje a tecnologia, né, cara, nos ajuda demais. Se a gente conseguisse, esse canal aqui, cara, se a gente parasse todo dia para assistir, e indico você em casa aí, para parar um pouquinho e assistir outros vídeos, né, ver, acompanhar, porque às vezes um trechinho me ajudou demais, sabe? Coisa pequena. Nós que somos empreendedores, temos que reconhecer, nós estamos aprendendo. Aprendendo, cara. Com empresários que têm a máquina rodando, sabe? E eu tô aqui, ó, engatinhando, cara. Não posso falar que... Não, cara, tô aprendendo. E aí eu aprendo com a sua área, que é jardinagem também, né? Então, assim, sua área que é jardinagem, eu vejo lá um pedacinho e falo, cara, preciso aprender isso aqui. É interessante, você fez menção de um livro, eu vou fazer menção de outro, do Bruno Avelar, o nível de maturidade. Muito bom. Mas no livro dele, ele coloca uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fala o seguinte: a conexão com outras pessoas ou com outros empresários, essa conexão não te garante permanência. O que te garante permanência é seu nível de maturidade. Então, isso que você colocou aqui, isso é muito relevante para que você possa cada vez mais galgar e aprender como também desenvolver mais o seu negócio. É importante você fazer essa conexão. Porque, por exemplo, às vezes você precisa de um site, precisa de um gatilho. De um detalhe muito pequeno. De um detalhe. Você acabou de colocar um ponto aqui que às vezes você vai assistir o vídeo todo e você vai tirar um conteúdo, pequeno. Um detalhe que vai fazer uma diferença demais na sua trajetória. Então, eu vejo que isso é muito pertinente, é muito gratificante de se fazer. E eu acho interessante que ele vai falar um ponto que ele fala assim, mas o nível ou a conexão não te garante permanência, mas o que te garante permanência é seu nível de maturidade. Ele coloca esse ponto, como eu já disse aqui atrás. Mas ele vai falar o seguinte, que por mais que você faça conexão, por mais que você tenha essa conexão, mas se você não souber lidar com a situação, não adianta de nada. Né? Então, eu fiz a pergunta para você, o que você falaria para mim, para me convencer de contratar a Diego Mudanças
para poder fazer, né, essa logística da nossa mudança e que brevemente a gente vai conversar, vamos sentar e vamos trocar uma ideia sobre isso. E eu acredito que tem essa questão, né, esse ponto de você convencer alguém, ela é muito mais profunda do que as simples palavras. Por quê? Eu acredito, por exemplo, hoje quando a gente é contratado para poder fazer um paisagismo, executar o projeto de uma casa, a gente só vende uma coisa para o cliente. E eu vou te perguntar, né, já faça a pergunta, a gente vai falar aqui do nosso patrocínio, nosso patrocinador, mas eu já deixo a pergunta para você já estudando ela, o que você vende hoje para o cliente? Porque fazer a mudança, tranquilo. E muitos fazem. Exatamente, ia colocar esse ponto. Nós temos muitas empresas que fazem a mesma coisa que a sua empresa faz. Verdade. Aí a pergunta é, o que você vende para o cliente? Por isso que eu te fiz a pergunta aqui, para você, o que você usaria para me convencer? Você colocou um ponto, e para você que está nos assistindo, ele colocou para que eu possa entrar e conhecer o canal dele, ver, né, o que é feito. Convido você, entra lá, conheça mais o trabalho do Diego, siga ele lá nas redes sociais e, de fato, brevemente, acredito, e se você tiver interesse em contratar, ele vai estar lá com toda a equipe dele pronto para atender você com toda a demanda, com toda a maestria que ele colocou aqui para a gente. E eu já coloco para você, o que a sua empresa vende? E você pode ir pensando em um pouquinho e a gente vai falar do nosso patrocinador aqui do canal, Diego. Hoje, o Conectando Empreendedores, ele só continua e ele está cada dia mais crescendo aí, porque hoje nós temos, né, a Primor e Arte Jardins como a patrocinadora desse podcast, que de fato fez com que nós chegássemos até aqui e manteve, né, e mantém essa estrutura aqui. E convidando a você, entra lá no Instagram, né? Eu entrei lá outro dia, cara, e vi bacana demais. E inclusive vi que vocês fizeram até da Bela Falcone, né? Isso. Eu vi lá, foi muito bom. A gente já fez de outros famosos aí, como Rafael Miranda. Rapaz, eu vi lá, tava vendo, eu gosto, sabe? Eu gosto assim de ver, por admirar mesmo. E vi alguns coqueiros, a remoção de coqueiro é muito bacana, Palmeiras, cara. né? Nossa, uma estrutura gigantesca, cara, muito bacana. Tem muita coisa bacana, né? A gente acha que só planta ou vem pequeno, né, cara? E removendo coisas assim, gigantescas, grandes. Hoje o mundo, né, nessa área do paisagismo, para quem não conhece, acha que é uma coisa muito sem sentido. Hoje, particularmente, a gente já executou paisagismo, onde uma palmeira, como você acabou de colocar, é 80 mil. Olha pra você ver. Então, para quem não conhece, de fato, acha que é um mundo, né, inexistente. Mas a gente convida você a clicar no QR Code aí, ele vai direcionar você lá ao canal. E você também que deseja ser nosso patrocinador, tem um link aqui abaixo, clique nele aí, você será direcionado para que você, de fato, seja orientado da melhor forma. Então, vamos lá, Diego. Vamos lá. Respondendo a nossa pergunta. O que nós vendemos? Nós vendemos o serviço, nós vendemos prestação de atendimento, nós vendemos qualidade, vendemos conforto, vendemos tranquilidade, vendemos confiança, sabe? Quando se trata de um serviço tão específico como é a mudança residencial, o transporte, assim, ele requer muito cuidado. E a pessoa, ela está preocupada com aquilo. Ela está preocupada como será levado os bens dela, sabe? Como será levado, por exemplo, como que será embalado, como que será protegido, sabe? Como que a dona de casa hoje, né, o senhor que está ali já aposentado, cara, ele tem um cuidado com a geladeira dele fantástico, sabe? Fora do comum. Há pouco tempo a gente transportou um fogão, sabe, fogão mesmo, porém daquele bem antigo mesmo, cara, fogão assim, é até bonito de se ver, ele tem um vidro por cima, mas que fecha um quadrado, coisa assim, que a gente quase não vê, mas a gente viu que a pessoa gostava muito daquele fogão, até brinquei com os meninos, falei, olha, deve ser da avó, sabe, é uma coisa muito mesmo, de quando começou os eletrodomésticos, e assim, aquele cuidado, então ele tem um amor, um carinho.
O que nós precisamos vender o tempo todo? Vender esse cuidado, vender esse carinho, vender esse atendimento de uma forma diferenciada, de uma forma tranquila, onde a equipe chega, faz um atendimento tranquilo, faz a proteção dos móveis antes de ser retirado da residência, né? Pergunta se está tudo ok, o cliente acompanha de perto, depois a equipe começa a transportar, depois é acomodado no caminhão, né, o cliente está acompanhando. Quando ele não está acompanhado, é passado para ele como que está sendo feito, né, porque tem alguns que já confiam no nosso trabalho, então não acompanham de perto. Só abre, às vezes já deixa, vai trabalhar. Então, assim, mas é essa transparência, o que nós vendemos, sabe? Então, assim, essa transparência, ela precisa ser conectada. Então, assim, nós vendemos transparência, vendemos tranquilidade, vendemos conforto, confiança, né? De uma forma que, depois isso, o caminhão ele desloca. Então, lá, assim que o caminhão chega no novo endereço, né? Os itens são retirados, são etapas, tá vendo? E isso precisa ser feito de forma tranquila, cara, de forma pacífica, de forma que os meninos fazem, às vezes, brincando um com o outro, bem tranquilo. É aquele trabalho. A equipe faz todo dia a mesma coisa. E o pessoal fala assim, mas é muito rápido. Vocês fazem muito rápido. Mas não é porque eles fazem todo dia. Então, ele chegou, protegeu, acomodou no caminhão, o motorista protegeu, né, que é uma outra proteção específica no caminhão. E aí é transportado, chegou, é retirado, alocado novamente dentro do apartamento ou da residência, colocado cada item no seu lugar. Então, o cliente está acompanhando aquilo ali. É muito fácil vender o serviço se ele é feito da forma que foi contratado. Entendeu? O problema maior hoje, cara, que nos deparamos é com a internet. Ela é muito boa, mas nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes é falado que vai ser executado de uma forma e quando é presencial, não é daquela forma. Então, o brilho dos olhos para a foto talvez não é o mesmo brilho para os olhos pessoalmente. E precisa ser o mesmo, certo? Sabe? Precisa ser o mesmo. Por isso que eu falo sempre com a minha equipe. Só mostra ou só fala aquilo que a gente realmente faz. O que não faz, tá tudo bem. Tem outras empresas melhores que a nossa que faz também, sabe? Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma né, tenho muitos parceiros e os parceiros, a maioria deles, fazem tão bom quanto a gente e alguns fazem melhores. E eu me inspiro neles. Ou seja, quando eu vejo que o cliente ele quer algumas coisas que nós ainda não fazemos, cara, se eu não consigo atender ele, eu ligo ali mesmo para o meu parceiro, falo, ó, vou deixar você com ele aqui, ele vai ser muito bem atendido, vai ser da melhor forma possível. Não temos dificuldade. Essa flexibilidade sua, eu gostei disso. Vamos abrir o leque aqui agora. Bora. Eu gostei disso. Por que eu gostei disso? É um bate-papo. Porque é o seguinte, Diego, a gente percebe na trajetória, eu conheço alguns empresários, acredito que não dá nem para colocar na mão, diversos, é exatamente isso. Por quê? Você colocou um posicionamento que você não tem dificuldade nenhuma de direcionar a pessoa para o seu parceiro. Nenhuma, zero. E você concorda comigo que existem muitas empresas que só quer para si, só para si, só para si? Por exemplo, eu fechei aqui, mas você não atende conforme o cliente quer. É porque não dá conta. Não dá conta. Só que muitas pessoas, o que elas fazem? Mesmo não dando conta, elas assumem a responsabilidade e levam que o cliente se sente devasado. Por quê? Peraí, eu procurei uma coisa e você não me forneceu aquilo que você prometeu. Então, eu acredito que essa humildade que o empreendedor tem de direcionar para um parceiro, peraí, eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz, por que não direcionar? Isso faz com que a sua empresa cresça cada vez Muito mais. Então, dentro desse ponto que você colocou pra gente, por que eu falei que vamos lá? Porque isso já me cativou. Por que me cativou? Porque você colocou um ponto aqui pra gente, os detalhes. Aí eu já te pergunto agora e já entro dentro do que eu quero falar pra você o seguinte, hoje você atende a grande BH, a qualquer lugar, como é que você atende? Nós atendemos hoje a maioria, né? Grande BH e intermunicipal, interestadual. Então, assim, atendemos Rio, atendemos São Paulo. O que nós não atendemos? Eu não tenho base em Rio, São Paulo. A gente atende muito Rio, São Paulo. Porém, eu atendo BH, Rio, ou Rio, São Paulo, ou BH, sempre vindo para BH ou saindo de BH. Né? Nossa base central hoje está em Belo Horizonte. Aliás, nossa base está na Grande BH, em Ribeirão das Neves. Né? Mas eu atendo o público-alvo hoje é BH. Então, como a gente faz muito intermunicipal, se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver que nós atendemos Bahia, né? Atendemos Rio, Balneário Camboriú, Rio Grande do Sul. Então, assim,
e temos alguns parceiros também. Então, por exemplo, se é São Paulo, até né, nesse nicho de parceiros, se for, eu fiz um atendimento semana passada, onde era São Paulo, Santa Catarina. Não convém para mim deslocar um caminhão direto daqui, mas eu tenho um parceiro lá. Então, eu já direcionei direto para o parceiro, já avisei ele e tudo certo, sabe? A cliente fica satisfeita comigo, da mesma forma. Bacana. Eu não perdi aquele cliente, entendeu? É o meu parceiro que está ganhando. Da mesma forma que ele, toda semana, ele está me mandando um cliente de BH. Porque às vezes ele está em São Paulo, mas a base dele é em São Paulo. Entendeu? A gente ainda não consegue ter base em outros lugares, com caminhão próprio. Hoje a nossa frota é própria. Então, eu tenho parceiros em cada local. Então, no Rio, eu vou te indicar um. Em São Paulo, vou te indicar outro. No Rio Grande do Sul, vou te indicar um. Né? Temos um parceiro joia demais no Rio Grande do Sul. Às vezes, no interior de Minas, temos uns parceiros muito bons, e é igual eu te falei, até melhores que nós, sabe? Outro dia, semana passada, eu vi uma postagem de um parceiro e mandei um WhatsApp pro cara na hora, do Rio. Falei, meu amigo, eu tô precisando desse tipo de papel. Eram umas bobinas, estava chegando um caminhão de bobina para ele, e aí eu vi que ele comprou com preço muito bom. E aí eu vi que ele postou lá que chegando um caminhão fechado, e aí eu mandei mensagem para ele na hora. Falei, meu amigo, tô precisando de um fornecedor bom. Porque o que eu compro é aqui próximo e não tá tão bom. E aí ele falou, cara, peraí. Ele me mandou na mesma hora. Cara, eu acho isso, assim, maravilhoso, sabe? É uma parceria muito boa. O cara não teve dificuldade nenhuma, amizade. Na mesma hora ele me mandou o contato, me mandou o vendedor dele e falou, fala que foi eu que indiquei, fala para ele fazer no mesmo formato, o preço do caminhão fechado sai melhor, é assim. Ou seja, olha o tempo que eu ganhei. Olha o tempo que eu ganhei, cara. Isso tudo por causa do network. Se você não tivesse essa relação com ele, entende? era impossível. Eu não posso deixar a porta fechada, cara. As portas, elas precisam estar abertas. Nós que somos empreendedores, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Exato. Sabe? Exato. Caminhar junto. E o maior erro que eu vejo é que às vezes você acha ou pensa, e isso é bíblico, né? Você pensa que você está num patamar hoje um pouquinho melhor, que você já cresceu, e o menor não pode te ajudar. Ai! É o maior erro que a pessoa comete. O menor, cara, ele te aconselha, sabe? Talvez ele não galgou lugares que você galgou, mas o menor, ele tem uma visão de vida também. Você colocou um posicionamento, já entra por que eu fiz a pergunta para você. A Bíblia deixa bem claro, não desprezeis as pequenas coisas. Nem os pequenos começos. Nem os pequenos começos. Você colocou um ponto, questão do menor. A gente acredita, ou a maioria das pessoas acredita, não façam isso. Não desacredita dos menores. Até porque, Diego, todos nós começamos pequenos. Eu sempre gosto de falar, o que nasce grande ou é filhote de baleia ou é monstro. Verdade. Né? Ninguém nasce grande. Então, vamos lá. Por que eu te fiz a pergunta? Nós precisamos trazer isso à memória, sabe? Constantemente. Eu gosto, sim, sempre de... Eu chego de manhã, às vezes, na empresa, e eu gosto de estender a mão para o primeiro caminhão, né? Tá com a gente ainda, né? O caminhão pequeno, e eu coloco a mão nele e falo, Senhor, muito obrigado por ele. Roda pouco hoje, né? Minha esposa que roda mais nele. Ele fica mais para a festa, mas eu agradeço a Deus por ele. E agradeço a Deus pelo último também. Agradeço a Deus por maior. Eu lembro de por estar perto, eu lembro de cada dificuldade, sabe? Eu lembro de cada luta que eu passei, sabe? Eu lembro de quando eu saí com o caminhão estragou comigo no interior de São Paulo, sabe? Uma luta ali para entregar o serviço da melhor forma possível, para não deixar ele na mão. E são desafios que são desafios, cara, sabe? Mas aí deu tudo certo. Sempre Deus nos guardando. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos trazer à memória aquilo que dá esperança. Isso aí. Sabe? De saber que o Senhor tem nos guardado. Então, assim, não sei se todos, né? Talvez eu acredite que nem todos pensam da mesma forma, mas fato é que isso tem me sustentado. Todos os caminhões nossos têm escrito assim, servir a Deus tem nos feito muito bem. E é uma verdade, cara. Servir a Deus tem nos feito muito bem e tem nos, assim, nos acompanhado, tem mudado a nossa história. Eu fiz a pergunta para você, Diego, aonde você atua hoje? Certo. Por quê? Cara amigo, eu vou fazer uma pergunta pro Diego agora e, de fato, a gente recomenda você, né? Vai mudar? Vai fazer alguma mudança? Aqui o Diego Mudanças, ele pode, de fato, atender você com muita maestria e acredita assim, né? Até atender mais
daqui a expectativa, né, da própria pessoa. Por que eu tô falando isso, Diego? Hoje, então, eu gostaria que você detalhasse pra gente o que a sua empresa faz no sentido assim, ó, eu contratei você. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Então, basicamente, você chega dentro da minha casa, pega os meus móveis, joga lá dentro, tem um processo, por exemplo, você pega um móvel, embrulha, faz aquele processo, tudo. Por que eu pergunto isso pra você? Isso faz uma diferença imensa. Porque a forma com que você pega aquilo que é do cliente e trata, você concorda comigo que você remete isso à própria pessoa? Com certeza. E aí, te pergunto, o que você faz? O que a sua equipe faz hoje? Vou contratar o Diego agora para fazer a mudança. Como será feita a mudança da minha casa? Então vamos lá, respondendo já a sua pergunta aí. Tá apertando, hein? Tá apertando. Ó, primeiro ponto, como que é feito? Primeira forma, o cliente chega, é feita uma análise de atendimento, tá? É feita uma sondagem do que precisa ser feito naquele serviço específico. Cada mudança, como eu disse, cada mudança é de uma forma. E ela vai ser, a sua mudança vai ser do seu jeito, o que você precisa que seja feito, tá? Específico. Então, por exemplo, os meninos chegou... a primeira coisa, né, após a análise, vai ser alocado quantos funcionários vão estar ali. São 3 carregadores, são 3 auxiliares, mais o motorista, são 4, são 6, sabe? São 2 caminhões. Às vezes tem um caminhão que vai só para a planta, porque é algo cuidadoso, é algo que não tem como colocar no alto e não tem como colocar embaixo e nada em cima. Então, ela tem que ficar realmente com um lugar específico para ela. Ou seja, uma planta, hoje ela ocupa do quadrado dela até o alto, porque eu não ponho nada em cima. Então, às vezes, vai um caminhão menor para a planta. Vamos lá. Chegou os meninos na sua residência. O que foi contratado? A proteção dos móveis. Então, tem 2 tipos de mudança. Um onde nós fazemos a proteção dos móveis e você faz a embalagem das miudezas, que é aquelas coisas que vão em caixas, sacolas, né? As louças, taças. A nossa equipe chega e já está embalado. Joia demais. Tá? A nossa equipe vai fazer o carregamento, a proteção, a acomodação no caminhão. E aí ela faz a proteção dos móveis. Então vai proteger sua geladeira, vai proteger seu fogão, vai proteger na sua máquina de lavar, a sua mesa de vidro, vai ser feito as quinas, vai ser protegido o vidro com mais de uma embalagem, né? E o outro tipo de mudança é com a embalagem completa. Então a equipe chega, leva-se, né? Foi contratado para fazer a embalagem das miudezas também. Então vocês não terão que embalar nada. Aí a equipe chega com as caixas, né, leva as caixas, leva papel forração, leva plástico específico para cada embalagem. Então é embalado, né, as louças, as taças, as miudezas, algumas coisas que foram em sacolas, outras em caixas, né? Nós temos caixa de acrílico própria. Então é acomodado. Pós-feito embalagem, a maioria delas é feita em 2 dias. Né? Quando é embalagem completa, às vezes a equipe vai para embalar em um dia, no outro dia transporta. Né? E quando é feito só a proteção, consegue fazer a mudança toda em um dia, tá? Por isso que, tá vendo que cada mudança é de um jeito? Sei. É específico, não posso tratar uma parecida com a outra. Mas esse cuidado é independente de... Sempre né? vai ter a proteção. Ah. Não existe mudança sem a proteção, tá? Então, a proteção dos móveis, ela é em toda mudança, né? A geladeira, o fogão, nós temos capa própria, né? Do tamanho da geladeira, capa para cada box, né? Capa para mesa. Então, assim, vai chegar, faz a proteção dos móveis. Né? Se foi contratada embalagem de miudezas, os meninos vão montar a caixa, vão embalar as coisas em caixas. Depois, pós isso, vai iniciar o transporte. Então, a sua empresa, se eu falar assim, Diego, eu não quero fazer absolutamente nada, a sua empresa entra sendo miudeza, o grande, e faz tudo, se eu quiser, no caso. Faz tudo. Desde que, né, é contratado, é alinhado antes. Então, assim, o pessoal vai chegar, vai embalar, vai ver o que precisa, né, qual material é específico. Então, o pessoal leva o material, não precisa fazer nada. É igual, né, muitas das vezes as pessoas chegam, abrem e falam, olha, é isso, eu preciso trabalhar. E tranquilo. Por isso que é vender tranquilidade, que é vender conforto, que é vender comodidade. Tá vendo? Por isso que você me perguntou, o que nós vendemos? Nós vendemos tranquilidade, nós vendemos conforto, nós vendemos comodidade, nós vendemos tranquilidade, cuidado, zelo, presteza, sabe? Nós precisamos entender que isso está dentro do serviço. Esse cuidado, o cliente pagou por ele. A forma com que você falou para nós, né? De fato, eu percebi que você, desde o início, você fala muito de venda. Eu sou vendedor. Vendedor.
Você Tá foi no muitos anos, sangue, tá no cara, sangue. tá no sangue. Eu li um prefácio de um livro de Napoleão Hill, que o autor vai colocar uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala assim, se não tem em você o desejo de vender, é melhor você conferir a pulsação, certamente você já morreu. Olha que extraordinário. Então, o fato de vender, eu acredito que todo empreendedor precisa disso. Precisa. Né? Na verdade, nós estamos aqui vendendo. Ou você vende a sua hora de trabalho, ou você vende um produto. Agora, você colocou um posicionamento pra gente, e eu confesso que a partir da sua posição, eu já te contrataria, né? Porque a pessoa que contrata, ela quer uma tranquilidade. Uma comodidade. Quer hoje uma comodidade, tempo, né? Eu falo assim, hoje, particularmente, existe só uma metodologia de você comprar o tempo. Eu contratando alguém de confiança para fazer aquilo que era para mim fazer. Isso. Se você tá me propondo isso, eu tô tranquilo. Como você acabou de colocar, o cliente contrata, faz aí que eu tô indo trabalhar. Então, para mim, seria isso muito tranquilo, de fato. A partir da sua fala, eu já te contrataria, tá? Muito bom. E vamos lá que para frente aí, a gente tem, então, uma parceria aí dessa futura mudança aí. Só um pouquinho, falando de vendas, nós precisamos falar mesmo, que empreendedor, cara, é venda. É venda, não tem como correr. Eu vou te dar um exemplo, para você me falar assim, como que você conseguiu crescer uma empresa num nicho difícil, né? Que mudança é um nicho difícil. Primeiro, às vezes as pessoas não querem. Quem quer abrir uma empresa de mudança, cara? Sabe? As pessoas veem muito trabalho, veem muita luta, veem muito... Não quero mexer com mudança. Não, Deus me livre de mudança. Cara, os meninos que trabalham comigo fazem tranquilo. Aqui, sem susto. E tudo é venda. Tudo é venda, não tem jeito. Você vende, ou você vende o tempo, como você disse, você vende o tempo, ou você vende serviço. Sabe? Mas a base de tudo é a venda. É a venda. Então não tem jeito. E o que eu fiz, nada mais, por exemplo, para crescer o Instagram. Muitas pessoas me perguntam, por que seu Instagram é muito bom? E glória a Deus por isso, realmente ele é muito bom. O resultado, assim, nosso hoje é 80% do Instagram. 80%. Por quê? Eu executei os procedimentos de venda quando a gente aprende a vender, para vender serviço, sabe? Os mesmos procedimentos que você vende uma mercadoria, que você atende um cliente, que você requer um cuidado. E aí eu executei para o nosso trabalho no transporte. Então, poxa, você precisa cuidar do caminhão, você precisa cuidar da forma que você vai atender, você precisa cuidar de como vai tratar aquele cliente, sabe? Sabendo que as pessoas são diferentes, né? Que ele gosta de uma forma, que o outro gosta de outro. Então, você precisa entender de perfil de pessoas. Saber que as pessoas são, né? São diferentes umas das outras. Então, eu não posso atender uma senhora ou um senhor com maioridade, com 60 e poucos anos hoje, da mesma forma que eu atendo, às vezes, uma menina ou um rapaz de 22. Sabe por quê? Porque o rapaz de 22 e a menina de 19, de 25, de 30, cara, tá no auge, tá correndo, tá acelerado e ela, olha, eu quero isso, isso e isso e tá tranquilo. Beleza? Beleza, vamos lá. E o senhor? Ele quer mais cuidado, ele quer explicar como que é feito, eu tenho que ter aquele tato no atendimento. E eu já entendi, mas ela quer explicar de novo. E quando se trata de planta? Eu já entendi que tem que ter um cuidado, mas olha, ela quer explicar. Eu fui para Santa Catarina e a recomendação da cliente foi, se você puder parar 2 vezes ao longo do dia para molhar essa planta, essa e essa para mim, seria ótimo. Você pode fazer isso? Cara, é uma recomendação específica. É uma planta que, segundo ela, eu não entendo muito. Minha habilidade não é com planta. Eu até gosto, mas eu não entendo. Então, segundo ela, a planta precisava que a gente parasse porque o caminhão estava no baú fechado. Cara, a mudança de Belo Horizonte, no Buritis, para Santa Catarina. Então, foi até para Santa Catarina, isso mesmo. E aí, nós precisamos parar. Cara, eu parei. Qual a dificuldade aqui? Olha, motorista, para. Quando você coloca água, você filma para mim? Boa. Tá tranquilo. E aí mandei o vídeo para ela. Tá lá, se você quiser conferir, tá lá no Instagram, lá embaixo, bem lá embaixo, que já tem um tempo, tá lá onde ela comenta. Olha, eles pararam, molharam as minhas plantas,
tal, e minha mudança chegou intacta. E isso faz muita diferença, né? É prova social, cara, prova sabe? social. Não tem como eu falar muito e eu ficar vendendo. Aquele modelo antigo de venda, que era convencer, sabe? Aquele que o vendedor entra, o cliente entra na loja, o vendedor vai atrás e você tá experimentando a roupa e a roupa tá assim, Zadaí, ó, tá assim. E aí o vendedor tá assim, tá ótimo. Cara, Só para vender. não funciona mais. Hoje, a geração de agora é uma geração que ela tem comunicação, sabe? Aquilo não funciona mais. Eu só preciso do vendedor. Esse vendedor, ele vende uma vez só. Entende? E o resto? Não. Um dos nossos slogans é vender para toda a vida. Atendimento. Quem atende bem, atende sempre. Exatamente. Sabe? Então, nós precisamos de novo. O que eu preciso é que ele fique satisfeito e me indique novamente para outro. E aí, eu tenho menos trabalho, cara. Eu gasto menos. Hoje eu não gasto muito com plataforma, por exemplo, como Google, sabe? Eu não gasto muito, cara. Por quê? E posso já te explicar isso? Fica à vontade. Senão eu tô falando muito e pode me interromper, cara. Fica à vontade. Por que eu não gasto? Pessoal, outro dia um parceiro de novo, a gente volta nele. Um parceiro me mandou aqui de BH, concorrente nosso, brincadeira, é um parceiro mesmo. E ele falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu tô gastando valor X com o Google, plataforma aqui, tá ficando pesado para mim. Ele falou, o que você faz? Porque eu vejo que você não tá no Google, assim, no auge. Eu falei, olha, eu não gasto muito, tá? Há um investimento, sim, mas eu gasto muito pouco, principalmente. Por quê? Porque hoje, há-se um erro. Você tem uma plataforma onde ela te entrega, e é uma plataforma joia mesmo, ela te entrega tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto, né, qualquer uma outra plataforma, ela entrega se você fizer um pagamento direcionado, fizer um trabalho ali específico. E para isso tem os especialistas. Então, assim, porém, vai gerar uma demanda alta que eu não consigo atender. E eu aprendi isso lá em vendas, anos atrás. Demanda alta que você não consegue atender gera frustração. Sim. Cliente frustrado. Aí é um problema, cara. Sabe? Determinado momento, na empresa que eu trabalhava, na Nestlé, nós fizemos um treinamento onde iria passar um comercial. Então, montaram todo um cenário e tal, e ia passar um comercial, e era um comercial, assim, simples, da equipe de vendas gritando e tal, era uma convenção muito bacana. E aí, uma parte daquela convenção ia para o comercial. E aí, eles falaram o valor lá, hipotético, falou, olha, esse comercial tá saindo 2 milhões para a Nestlé. Eu lembro que era 2 milhões e pouco. E aí, falou assim, mas por que não põe no horário nobre, que é o horário das 8, o horário próximo à novela, né, da Globo e tal. E aí, eles falaram, olha, porque o valor, não é por causa do valor. Eu falei, a Nestlé não tem condição de pagar esse valor no horário nobre? Ele falou, não, ela tem condição de pagar. A questão é que se passar no horário nobre, a demanda vai ser tão alta, onde a fábrica não vai conseguir produzir e vai gerar uma frustração no ponto de venda, onde o cliente chega para comprar e ele não tem aquele produto que ele viu no horário nobre. E aí há um problema. Aquele cliente, ele compra o outro produto. E a partir dali, você perdeu a venda. Então, eu não posso gerar uma expectativa de um atendimento ou de que eu faça algo que eu não consiga executar. E também não posso ter uma demanda muito grande de lead onde eu não consigo transformar e captar, sabe? Gera frustração. Isso aconteceu comigo já. Aconteceu de cliente falar, olha, você não está respondendo em tempo hábil. Por quê? Porque eu não tinha uma equipe toda preparada por trás. E isso é uma luta constante. Então, com o número que nós temos hoje, por exemplo, hoje se eu não patrocinar nada, tá? Tô assim, abrindo aqui para você. Se eu não patrocinar nada, não gastar R$1, eu consigo trabalhar tranquilo. Com atendimento solidificado, tranquilo, atendendo. Então, nós fazemos pequenos investimentos, aonde dá uma pressão e eu preparo a equipe e falo, vamos lá, vou soltar a turma aqui e a turma vai para a execução. Só que se eu apertar, eu não consigo atender, porque eu tenho um gargalo no atendimento, porque é um serviço manual, diferente de algo digital, né? Onde eu posso soltar o gargalo e aí eles conseguem entregar. A nossa empresa já passou por isso, esse processo de alta demanda. Faço a pergunta para você, e no caso você tem essa intenção de crescer para poder atender essa demanda ou não?
Estamos nessa parte de estruturação. Para me crescer hoje, eu estou crescendo de uma forma constante, que é a estrutura. Né? Hoje nós estamos engateando aí na estrutura. Então, assim, eu até te falei no início que eu sou concursado, né, na área da segurança pública, porém, eu estou de licença, justamente porque nós estamos investindo em estrutura. Então, estamos aumentando o número de pessoal. O projeto para 2025 é aumentar o número de pessoal, né, mas de uma forma sólida, que eu não tenha problema fiscal, que eu não tenha problema judicial, né, uma forma que eu cresça constante. Ou se não, prefiro ficar aí aos poucos. Isso. Diego, já caminhando para o final, Vamos lá. vamos lá. O que levou você a empreender nessa área? Você colocou aqui questão de mudança, tá? Mas o que levou você a falar, mudança? É até engraçado, né? O que acontece? Meu pai já mexe com caminhão. Né? Meu pai foi motorista de ônibus muitos anos, hoje é aposentado. Então, meu pai ele já trabalhava com caminhão, já tinha. Então, eu já vi isso desde pequeno. Né? Meu pai começou com a Kombi de carroceria, né? Depois com um caminhãozinho bem antigo, depois trocou. Então, ele já fazia. Quando eu saio da empresa de vendas, eu preciso de ficar um tempo para esperar o concurso chamar. Né? Tem um tempo ali do concurso chamar. Então, eu falei, não posso ficar parado. Vou começar a produzir para mim. E eu sempre vendi. Então, assim, a gente já tinha uma loja pequena, né? A esposa já fazia a venda dela. E aí, eu comprei um caminhão menor, né? Quando eu saio da empresa, eu compro um caminhão menor e comecei esse pequeno atendimento. E desse pequeno atendimento, a procura aumentou muito. E aí, com essa demanda foi aumentando, eu vi que o detalhe era focar em qualidade. Né? Hoje, a maioria das pessoas tem essa carência no nosso meio. O brasileiro, ele é carência no atendimento. Né? Então, assim, porque tem muito atendimento, é prometido muita coisa e não é executado. Então, quando você entrega aquilo que é prometido, o que não é mais que a sua obrigação, top. Concordo. Cara, a satisfação do cliente bate em 10. E isso abre leque. Você colocou um ponto pra gente um pouco mais atrás, que hoje você é por indicação. Hoje você tem cliente por indicação. Muito. E é de fato isso. Quando você presta um bom resultado, um bom serviço, a indicação faz que a demanda aumenta de clientes te procurando. Né? Então, tá aí a pergunta respondida, como você começou. Então, você tinha isso dentro de casa, né? Já tinha. Seu próprio pai já atuava na área. Vamos lá, ô Diego. A última pergunta. Eita. Né? E eu gosto muito dessa pergunta, porque, de fato, eu faço a pergunta, mas eu deixo você com toda a liberdade, né? Como desde o início a gente preza para isso. E eu deixo você com toda a liberdade para dizer para as pessoas que estão nos assistindo. O que você diz ou diria para alguém que quer empreender na sua área? Que conselho que você dá para ela? Conselho que eu dou, se for na nossa área do transporte, que vá mesmo, invista mesmo. E invista em qualidade, invista de uma forma boa, comece da forma certa, né? Assim, preze pelo atendimento. Hoje na nossa área existe uma carência de atendimento. Então, assim, atenda bem, pense que o seu cliente hoje, ele é o mesmo cliente de amanhã e ele trará mais novos clientes, né, através dele. Assim você vai poupar seu tempo, poupar seu dinheiro, né, você não vai gastar aí. Tem gente gastando rios de dinheiro com plataformas para conseguir cliente. E, na verdade, é o serviço que você executou hoje, ele te gera mais 2, 3 serviços, sempre com indicação. Então, a indicação é a melhor venda que existe há muitos anos e ela vai continuar sendo. Então, você que está começando, continue, mas continue prezando por qualidade, continue prezando por clareza, por transparência, né? Entregue o serviço, esforce para entregar. Nem todo serviço é um serviço bom, nem todo serviço é um serviço que a gente gosta, mas o nome já diz, é trabalho. E ele dá trabalho, cara. Então, vá lá, faça ele da melhor forma possível, mas deixe o seu cliente satisfeito. Não deixe que ele fique insatisfeito. Se precisar, talvez, você não terá tanto lucro naquele serviço, mas o outro vai compensar. O que importa é realmente o cliente satisfeito. Cliente satisfeito, a sua empresa anda. Ela não deixa de andar. Não importa se o seu concorrente está fazendo ou não. Hoje, nós comparamos muito. Então, não compare com o outro. Se inspire em quem está melhor. Se inspire, mas não compare.
né? Veja que ele está no tempo dele e você está crescendo no seu, né? Continue produzindo. Produza todo dia. Faça como eu faço. Eu levanto todos os dias de manhã e vou produzir. Seja ela na operação, seja ela na tática, seja ela, né, respondendo um orçamento, seja ela fazendo uma visita técnica, seja ele fazendo uma compra, seja ele tomando um café com os meninos que trabalham comigo. Seja ele tomando um café com a minha esposa. Mas eu estou produzindo. E tudo é muito bom. Então, assim, levante cedo e durma tarde. É, né? isso aí. Pessoal, tá a dica aí de um empreendedor, como colocou pra gente diversos desafios, mas vale a pena, Diego? Vale a pena, sempre vale a pena. Continuar, retroceder não é opção, cara. Exatamente. É um desafio após o outro. Mas sabe o mais legal? É como se fosse a corrida. Eu gosto muito de corrida, cara. E aí, a corrida você começa. Eu comecei a corrida com 2 quilômetros. 2 quilômetros morrendo, achando que ia ter uma parada cardíaca, cara. Assim, bufando. E aí depois você evolui para 2,5, 3, 3,5, 4. Esse ano eu fiquei feliz, cara, porque eu fiz a meia maratona. Olha. Então, 21 quilômetros, sem parar, sabe? Tranquilo. Por quê? Porque é um processo. Então, continue constante, crescendo em tudo que faz. E empreendedor também é assim. Um ano difícil, às vezes a política muda e a gente tem que rebolar. Tudo é mais difícil para nós. Eu gosto sempre de dizer, Diego, que os desafios que você enfrenta te qualifica para outros que virá. Pronto. Né? Você colocou um posicionamento... Você sempre sai maior, cara. É, exatamente. Eu acredito que cada desafio te qualifica, te dando know-how para o próximo. Né? É impossível você vencer a corrida de meia maratona se você não tivesse iniciado com 2 quilômetros. Então, assim, querendo ou não, é um processo. Um processo. Aguarde o processo. Permaneça no processo e você vai ver que chegou o final do ano, você cresceu. Sabe? O desafio do empreendedor é muito grande. Mas é muito bom. Você consegue, você vai desafiando, você vai evoluindo. E vai evoluindo constantemente, cara. Sabe? É aos poucos mesmo. Mas nós vamos chegar lá. Vamos. Então, pessoal, tá aí a dica do Diego. E eu acrescento, Diego, colocando um ponto. Se você quer viver a promessa, esteja pronto para passar pelo processo. Verdade. Ninguém chega a viver a promessa se você não estiver disposto para ela passar pelo processo que, de fato, levará você à promessa. Né? Gostaria aqui, Diego, de agradecer você pela sua participação. Eu que agradeço. Pela sua expertise. Eu gosto sempre de dizer, de fato, eu peguei muitos insights aqui, eu vou guardar, praticar, porque como você colocou no início, né, na decorrência aqui, que às vezes uma coisinha de diversas pessoas acrescenta seu know-how de forma extraordinária. Então, assim, quero agradecer você e também quero desejar para você, para sua família, para os seus negócios, muita paz, saúde e prosperidade. Bem. Tá bom? Que você continue fazendo isso. Eu sempre gosto de falar que empreender é você criar algo ou executar algo onde você vai sanar a dificuldade de alguém. Ou seja, você vai servir alguém. E quando você serve alguém, você cumpre o propósito para o qual Deus te chamou, que é o quê? Servir pessoas. Então, quando você serve pessoas, você cumpre o propósito que Ele chamou você para fazer. Então, queremos desejar a você muito sucesso, tá bom? Muita paz. E que daqui para frente você possa, de fato, alcançar o tão desejado, sair do operacional, como eu também, né? E continuar cada vez crescendo. Muito obrigado pela sua participação. Cara, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte e realmente foi um bate-papo, né? Nós não conseguimos preparar nada antes, conseguimos nem combinar antes, assim, de conversar. Cara, liga a câmera aí e vamos conversar. Isso aí. Então, assim, é muito bom o bate-papo. Espero que a gente volte e continue falando de algumas partes aí, de alguns desafios, né? Às vezes fazer de uma forma aí dinâmica, como tem sido sempre, né? Que Deus abençoe aí. Você falou de servir, eu gosto muito de lembrar, e sempre falo isso com a minha equipe, que nós precisamos aprender com o exemplo, né? E eu sou cristão e eu preciso sempre aprender com o exemplo de Cristo, porque Jesus, ele veio e tudo que foi feito, tudo que mostra relacionado a Jesus, ele estava servindo. Então, ele começou o seu ministério servindo ali numa multiplicação em um casamento,
E ele finaliza o seu ministério, cara, lavando os pés dos discípulos. Depois ele se entrega, né, por todos nós. Então, assim, sempre servindo, sempre servindo. Nós precisamos aprender esse detalhe, né? Servir e servir bem, para servir sempre. Né? Empreender é servir. Não é nada mais e menos do que isso. E o melhor, a gente ganha para isso. Exatamente. Você acredita? Isso é bom. Nós somos pagos, eles são bem pagos. É, bem pago. A remuneração vem de um bom resultado. Pessoal, então ficamos aqui em mais um episódio do Conectando Empreendedores. Um abraço. Até o próximo. Valeu, obrigado.